Amém. As crianças podem ir, vocês podem tomar o assento de vocês. Estamos muito felizes, gente. Eu estou bastante feliz nesses dias. Estou muito feliz mesmo, muito feliz assim com tudo aquilo que Deus está fazendo. A gente tem que se alegrar e a nossa alegria é no Senhor, amém? Motivo, a razão da nossa alegria é o Senhor. Vocês não têm alegria? Quem tem Jesus tem que ser feliz, amém? Quem tem Jesus tem que ser feliz, porque Ele é a razão da nossa alegria, amém? Tem alguém com Jesus aí? Então dá um sorriso, gente. Quem tem Jesus é alegre, quem tem Jesus é feliz. Existem momentos que a gente fica ainda mais feliz, né? Porque nós o temos e também por causa de coisas que Ele faz. E esses dias nós estamos assim, alegres, porque estamos vivendo um momento espiritual muito legal. Um momento muito importante. Porque Deus nos tem assim como nós como ministério. Quando eu digo nós, nós, vós, todos nós, né? Vocês como ministério, porque nós formamos junto um corpo. E nós recebemos juntos, cada um de nós aqui, recebemos juntos uma missão do Senhor para fazermos algo pelo reino, por vidas juntos. E já há muitos anos que a gente vem procurando servir vidas, servir pessoas. Então já faz bastante tempo que a gente serve moradores de rua. A gente faz uma comida deliciosa, muito boa mesmo, de ótima qualidade. Não é um sopão, gente, é comida, refeição de primeiríssima. E servimos os moradores de rua, levamos roupa, calçado, no inverno levamos coberta, casaco. Então temos servido assim centenas de pessoas que, pelo menos por um tempo da vida, passam seus dias na rua e nós estamos indo lá para estender a mão e dizer que eles têm valor, que não está tudo acabado não, que eles são amados, que Deus não os esqueceu e que também nós não vamos esquecê-los. Nós vamos fazer alguma coisa para dar um pouco mais de dignidade para eles. Levamos banho, né? Temos um ônibus preparado com banheiros e damos banho quente, com ducha forte. E nós não temos feito somente pelos moradores de rua, mas temos feito por várias famílias carentes de alguns bairros que nós assistimos, com os projetos de evangelismo e projeto social, levando cesta básica, coisas de primeira necessidade, ajudando os pais com as crianças, às vezes com material escolar, com roupa, com coisas, necessidades que as crianças têm. Lá no Paraguai nós assistimos mais de 200 crianças, temos uma missão no Paraguai, assistimos mais de 200 crianças lá, temos uma casa-lar de meninas no Paraguai, então nós abrigamos, né, 10, 11 meninas lá no Paraguai, meninas abandonadas, maltratadas, vítimas de abandono, de abuso, de tantos outros males sociais. E aqui em Campo Grande também nós temos a nossa casa de meninos, os meninos sentam aqui, né? Nós temos uma casa, nós temos 10 meninos e o que já rodou de criança nessa casa, né? já deve chegando nos 30, já não. Já mais de 30 crianças já passaram pela nossa casa lar, meninos atos de amor, e a gente tem, assim, procurado fazer alguma coisa por quem não tem, pelos necessitados. Só que agora nós estamos entrando num outro nível. E o que nos faz sentir assim, uma alegria muito grande é que houve uma mudança agora. Nós estamos entrando num outro nível, porque a gente estava ajudando aquele que não podia, aquele que não tinha. E agora o Senhor está nos permitindo abençoar todas as famílias. Todas as famílias. Não só do carente e do necessitado, mas abençoar as famílias da cidade de Campo Grande, oferecendo para elas essa escola, que vocês já viram bastante, não vou falar mais a respeito da escola, né? Você pode conhecer alguns ambientes dela lá no final, os pais que queiram fazer o registro da sua intenção de matrícula dos seus filhos, podem fazer isso ainda hoje. Mas tudo isso que nós estamos vivendo é dom de Deus. É graça de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Eu queria falar um pouquinho sobre essa graça maravilhosa sobre a qual nós estamos. Nós estamos debaixo de uma graça maravilhosa de Deus.
Você está debaixo de uma graça. Nós estamos debaixo de uma graça. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aí assentado mesmo, você pode orar por mim? Volte suas mãos para cá, peça graça. Estamos falando de graça e nós precisamos de cada vez mais graça de Deus, unção do Senhor. Então peça mais graça sobre a minha vida, peça para que Ele me dê mais, para que Ele me capacite, para que Ele me unja, para que Ele faça em nossas vidas e para que Ele me use nesse momento. Pai, muito obrigado. Muito obrigado de coração, Senhor, pela Tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito. Tu és maravilhoso, Deus, Tu és maravilhoso. Nós não temos ideia, não temos noção, Senhor, da grandeza do Teu amor, da Tua bondade, do Teu feito, do Teu favor para com as nossas vidas. Mas Te louvamos, Te agradecemos, damos louvor à Tua glória, em Cristo Jesus. E pedimos, Senhor, compartilhe ainda mais, revela-nos, fala ainda aqui nessa noite, Espírito Santo, fica à vontade, traz mais revelação sobre a Tua obra, sobre a riqueza da Tua graça que tem sido derramada abundantemente sobre as nossas vidas. Nós queremos entender isso, queremos receber isso, queremos viver nisso e queremos Te glorificar por isso. Nós Te exaltamos, Te glorificamos e pedimos, fica à vontade, cumpre o Teu propósito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe que, assim, Deus já nos permitiu fazer muitas coisas nesses quase 12 anos de existência da Atos de Justiça, né, que começou lá em 2008, fevereiro de 2008, ano que vem a gente vai completar 12 anos. Mas em 2010, vocês conhecem o profeta Amaro, e eu fui fazer um casamento lá no Tocantins, e aí lá eu conheci o profeta Amaro. Ele nunca tinha vindo a Campo Grande, não me conhecia, não sabia nada da igreja, a igreja era uma igreja pequenininha, ele profetizou muitas coisas a respeito da Atos de Justiça, daquilo que Deus faria. E Atos de Justiça não é pastor Dinho, não é pastor Marcos, não é um grupo pequeno de pessoas. Atos de Justiça é um ministério, é um chamado que Deus deu para muitos, para você, né? Você é Atos de Justiça. E ele falou a respeito de você, falou a respeito do seu ministério, como congregação, como um povo de Deus. E ele falou de coisas que nós já realizamos, não precisamos falar tanto sobre aquilo que já temos conseguido realizar da palavra profética recebida, mas ainda tem muita coisa que vai ser feita, né? Falou que nós vamos ter ainda uma igreja sobre rodas para levar a igreja onde não tem igreja. Nós vamos levar a igreja em cima de um caminhão com som. Ele até usou a expressão assim, Newton, que se o diabo tiver tímpano, é para estourar o tímpano do capeta, que é som valendo. E nós vamos nas avenidas, nas praças, nas zonas de prostituição, nas bocas de fumo, nós vamos chegar lá e nós vamos adorar a Deus e vamos evangelizar e vamos levar trabalho social para assistir aquele que precisa, amém? Falou que nós vamos ter também o centro de recuperação,
Porque quando ele está trabalhando na rua, gente, todo mundo que está lá na rua caiu numa dependência, ou do álcool, ou de droga, e querem sair e precisam ser ajudados para sair. E hoje nós fazemos parceria com vários centros de recuperação. Levamos pessoas da rua para serem recuperadas em centros que não somos nós ainda que administramos, mas Deus já nos deu uma área, nos deu uma chácara. Daqui a um tempo, quando ele tiver recurso, nós vamos investir lá e vamos ter o nosso centro de recuperação lá naquela chácara, um lugar de excelência, muito bonito, muito joia mesmo. Deus falou que a gente vai trabalhar com encarcerados, e o que está no meu coração há muito tempo que a gente vai trabalhar com as UNEIs, que são os jovens, adolescentes encarcerados, infratores. E ainda não conseguimos começar esse projeto, mas eu sei que a gente vai, porque Deus falou que a gente vai ter um meio de comunicação, talvez uma rádio, para que a mensagem profética que Deus nos deu possa ser propagada, falando a respeito da volta de Jesus e preparando muita gente que não está na Atos e não vai vir para Atos, porque não é para vir para Atos, mas que pode receber a mensagem profética que o Senhor nos tem compartilhado. Essa escola que nós estamos começando agora, começa com berçário de 0 a 5 anos, foi profetizada em 2010. Só que ele falou assim, que ia de berçário a seminário, ou seja, então vai ter nível superior. Então, agora é infantil, depois fundamental, daí médio, e nós vamos ter nível superior. Não sei se cursos tradicionais, mas pelo menos na área de nosso interesse principal, do preparo espiritual, então o seminário, entendi, pelo menos nisso nós vamos ter. Nós vamos formar pessoas com conhecimento bíblico, teológico, para servirem bem o reino, para o campo missionário, para os ministérios, enfim, de uma maneira geral. Agora, gente, nada disso é mérito nosso. Nada disso é mérito nosso, nada disso é mérito nosso. Tudo é graça de Deus. Tudo é bondade, tudo é manifestação, e por isso é que a gente fala assim, olha, como Paulo disse, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Então nós somos assim, fruto de bênção de Deus, não é merecimento, de todo o coração e com toda simplicidade, com toda sinceridade, com toda humildade, a glória total, exclusiva, pertence ao Senhor. Amém? Você concorda com isso? Fala amém, a glória dele, glória a Deus. Porque às vezes, quando assim, e é natural, gente, quando Deus começa a te usar, e você que já pôde sentir assim, Deus te usando muitas vezes, quando Deus começa a te usar, você começa a pensar que você é alguém. Isso acontece. Eu, quando era um jovem, não que eu não seja, eu sou jovem há mais tempo do que a maior parte dos jovens que estão aí. Eu sou jovem há muito tempo. Mas eu, quando era ainda no começo da minha juventude, Deus começou a me usar. Então, assim, eu comecei a orar por enfermo ser curado, comecei a expulsar, expelir demônio dentro de ônibus, gente. Ônibus lotado, e eu lá expelindo demônio, expulsando demônio dentro de ônibus. E assim as coisas funcionavam, eu comecei a achar que eu era alguém. Aliás, eu não achava que era alguém, eu achava que era mais do que alguém. Falei, o Billy Graham, pensava assim, Billy Graham já está velho, ele vai aposentar, Deus vai recolher ele, eu vou ser sucessor, pronto. Não precisa muito. Deus precisa de alguém como Billy Graham. Eis-me aqui, Senhor. Pode me usar. Então, comecei a achar que eu ia ser alguém na vida. Porque, assim, toda capacitação é de Deus, e a gente não tem nada com isso. Eu era imaturo, eu era muito imaturo. Sabe uma das coisas, assim, existem muitas diferenças entre uma pessoa madura e uma imatura. E a diferença não está no cabelo branco, gente. Não é isso que torna alguém maduro. Tem muita gente que já, assim, está lá quase batendo as botas e ainda não ficou maduro. Ainda tem atitudes de imaturidade. Isso pode acontecer. Então, não é um fator cronológico. Existem vários outros fatores que diferenciam uma pessoa madura de uma imatura. E o imaturo, ele pensa que ele é alguma coisa. Ele acredita que ele é alguma coisa, e principalmente se Deus estiver usando ele, ele pensa que depende dele, que é por causa dele, e que Deus vai fazer através dele. Eu pensava isso. Agora, o maduro, ele sabe que ele não é nada. O maduro, ele já aprendeu, ele já entendeu que ele não é nada. O maduro, ele sabe reconhecer o seu lugar e o lugar de Deus. Ele sabe, não sou eu, não é por minha causa, não é através de mim, porque é tudo dele, por ele e para ele. Dele, por ele, para ele são absolutamente todas as coisas. Então o maduro, ele
toda vez que Deus usa ele, ele vai se tornar ainda mais simples, mais humilde, mais grato, mais dependente e vai respeitar ainda mais aquilo que Deus está fazendo. Então eu quero crer assim que Deus está usando e vai usar muitos aqui de nós, e nem todo mundo já começa na maturidade. Tem que cumprir um processo, gente. O bebê nasce, né, e ele vai cumprir um processo, a criança vai cumprir um processo, o jovem. Então, todos nós vamos passar por um tempo de imaturidade, e devemos naturalmente ir amadurecendo, amém? Então, nós não nos gloriamos naquilo que conseguimos realizar, nós damos toda a glória a Deus. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, amém? A glória dele. Agora, se na minha vida eu falei alguma coisa assim sobre mim, né? Então deixa eu usar um pouco da minha experiência. Assim, se eu paro e olho para trás, eu nem enxergo tão longe assim para trás, né? Porque não tem nem tanto tempo e também minha vista não me permite mais enxergar tão longe. Mas quando eu começo a olhar um pouquinho para as coisas do passado, eu vejo assim, coisas boas e ruins, e todos nós temos isso. E as coisas ruins da minha vida, tudo aquilo que aconteceu de ruim, é natural, é verdadeiro, é certo, de que foi ocasionado por causa de decisões erradas que eu tive. Então, eu provoquei as coisas ruins. E quando eu vejo as coisas boas, eu vejo Deus agindo. Eu vejo Deus trabalhando, eu vejo a obra de Deus. Então, assim, no que houve de ruim, a culpa foi minha, de fato. E no que houve de bom, a glória de Deus. Porque se Deus não tivesse feito, porque se Deus não tivesse agido, teria dado ruim também. Então, se existe alguma coisa de boa em nós, em mim, em você, a glória dele. Porque se arrancar o Espírito Santo da gente, não sobra nada. Se o Espírito Santo me deixar, se ele me abandonar, eu sei que ele não vai fazer isso, porque ele me ama e ele não consegue mais ficar sem mim. Mas se o Espírito Santo me deixasse, eu voltaria a ser aquela coisa que eu fui lá no meu passado. E isso não é uma falsa modéstia, isso é só reconhecimento da graça de Deus. Isso é absoluta verdade. Sabe por quê? Eu fui alcançado pela graça de Deus. E eu fui alcançado pela graça de Deus quando eu tinha 18 anos. Eu era um adolescente, sei que fruto de oração, de intercessão, principalmente da minha mãe, das mulheres de oração na igreja, mas também assim é fruto dos meus antepassados, né? Bênção que herdei dos meus antepassados. Só que até os 18 anos, eu levei uma vida totalmente desregrada. Eu era um jovem assim, desocupado. Com 18 anos eu era desocupado, até os 17, final de 17 para 18 anos eu era desocupado, eu não tinha ocupação. Eu gostava de usar algumas drogas, bebia bastante, fumava bastante, eu tinha me tornado já escravo do sexo, dos prazeres carnais. Do ponto de vista acadêmico, eu era um péssimo aluno, gente. Pensa o cara que matava a aula, já cansei de denunciar, o João Paulo também matava a aula para jogar sinuca, a gente se encontrava nos bares jogando sinuca quando era adolescente, e eu não sabia escrever direito, o meu português era péssimo, tabela periódica para mim era coisa de outro planeta, eu não entendia nada, biologia nem pensar, nunca me adaptei com a tal da biologia, matemática, era ruim em tudo, equação matemática, nunca decorei uma fórmula, eu fui péssimo aluno, gente. Então, não se desesperem, tá? Quando vocês não estiverem indo bem, ou quando vocês verem os filhos de vocês não indo bem na escola, porque os meus pais olhavam para mim e falavam, esse guri não vai dar nada. Falei, esse, infelizmente, deu ruim, não vai acontecer nada de bom na vida desse cara, porque não tinha sinal de coisa boa. Para não dizer que eu fui expulso das escolas, né, que eu frequentei, eu fui assim, convidado a me retirar e não voltar mais, né, por 2 vezes. E quem passava o carão era minha mãe, porque daí ela era chamada na escola, sem saber o que está acontecendo, e daí eles estavam assim, me entregando a transferência, e falaram, pode levar o seu filho, até procura outra escola, porque aqui não vai dar. Né? Que ele já aprontou demais e nós não queremos mais ele aqui. Então, por 2 vezes eu fui desligado de escola. Vocês estão agora horrorizados, né? Estão escandalizados,
Mas, gente, isso aí é só para falar um pouquinho da graça, né? Eu era, como filho, péssimo filho também, né? Eu só dava trabalho e preocupação para os meus pais. Pensa, como eu fiz minha mãe orar, gente, isso foi bom. Isso foi bom, porque acho que ela tinha que orar todo dia, ela tinha que interceder, ela tinha que ir para a presença de Deus todo dia por minha causa, porque era muita preocupação, era muito aborrecimento, né? Era muito constrangimento que eu fazia. Os meus pais passaram, como eu disse, era desocupado, eu não trabalhava. Mas meu pai trabalhava demais e eu gastava o dinheiro dele. Para que eu ia trabalhar? Se ele estava trabalhando, ele estava ganhando dinheiro. Então eu ia lá e gastava o dinheiro que ele suava para ganhar, e eu gastava assim, valendo, porque eu era daquele que chegava nos bares, eu queria pagar a conta de todo mundo. Não trabalhava, mas pagava a conta dos outros. Quer dizer, meu pai trabalhava para eu pagar a conta, né? Rodada de cachaça, essas coisas assim, gente. Então, eu fui esse tipo de gente, sem propósito, sem expectativa nenhuma na minha vida, durante toda a minha adolescência. Só que aconteceu um negócio, gente. Eu tive um encontro. Eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus. E quando encontrei Jesus, a graça de Jesus, a graça dele me alcançou. E a graça dele transformou aquele cara numa outra pessoa. Eu não era nada parecido com o que sou hoje, e hoje eu não sou nada parecido com o que eu era antes. Por quê? Porque houve uma mudança, houve uma transformação, eu fui assim, liberto dos meus vícios assim, eu não precisei ir para centro de recuperação. Na semana que eu conheci Jesus, eu parei de beber, parei de fumar, parei de usar droga. E parei de prostituir. Então, todos os meus vícios, tudo aquilo que eu fazia que não prestava, eu parei na semana. Lembra que eu falei que eu matava aula, que era péssimo aluno? 4 meses depois de convertido, eu fiz um concurso público e passei. E concurso público difícil, entrei para a carreira do fisco estadual. E depois eu me dei muito bem na minha profissão. Cheguei ao topo da minha carreira, com alguns anos de trabalho. Passei no outro concurso depois, né? Primeiro eu entrei numa função, depois passei no concurso de auditor e fui galgando lugares sem indicação política nenhuma. E foi dando certo, gente. Foi dando certo. Deus começou a me usar, aquele cara que não tinha experiência para nada, que não tinha indicação para coisa alguma. Depois fui conselheiro de vários governadores na área tributária, senadores, deputados federais, né? Assessorei vários na área que Deus me colocou profissionalmente. E funcionou. Vocês acreditam que deu certo? Pois é. Só pela graça e pela glória de Deus. Como estudante, gente, não era nada, mas daí, quando eu tive o chamado, fui fazer teologia. Lembra o cara que não sabia, que nunca tinha decorado uma fórmula de uma equação matemática, que escrevia tudo errado? Pois é, aquele cara se tornou o melhor aluno da faculdade, não da turma, mas de toda a faculdade. Gente, eu não tinha essa habilidade, eu não tinha essa capacitação. Deus foi dando um negócio que eu não tinha. Sabe o que é isso? Graça. Sabe o que isso me custou? Nada, foi de graça. Foi um encontro com a graça de Deus, porque assim, Deus faz as coisas assim que a gente não espera, a gente não sabe como é que vai fazer, e de um filho problemático que eu fui, eu acabei me tornando motivo de orgulho para os meus pais. Eu era um péssimo partido. Acho que todo pai de moça, quando me via se aproximando de uma jovenzinha, acho que queria assim, pegar a menina e mandar para o exterior para que não acontecesse nada, porque eu nem me aventurasse a namorar e muito menos casar. E olha a esposa maravilhosa que Deus me dá. Te amo bem. Verdade, minha mulher é uma mulher virtuosa, que sonha os sonhos que Deus coloca no meu coração e realiza junto. Então, assim, é companheira, ajudadora. Ela só falou mal do preço do pirulito hoje, né? Ela nem disse que as outras coisas na cantina são baratas, ela só falou daquilo que é caro. Mas amém, queimou o pirulito, tudo bem. Mas é uma esposa maravilhosa e os meus filhos não me dão trabalho. Até, porque a gente vive, eu falo sempre, a gente colhe aquilo que plantou. O natural na minha vida, entendam isso, seria eu colher muito problema na vida dos meus filhos. Porque eu fui um péssimo filho, eu fui ruim em tudo.
Então eu semeei mal. Seria natural que esse tipo de vida ou de problema alcançasse a minha descendência, porque maldições elas alcançam até a terceira e quarta descendência, gerações. E os meus filhos não sofreram nada disso, gente. Não foram amaldiçoados, não tiveram o tipo de comportamento que eu tive, não me dão preocupação, problema nenhum, e, assim, para abuso de Deus, abuso, aí ele abusou mesmo, até pastor eu virei. Quem diria? Quem diria? Mas acredite no que eu estou dizendo. Qual o meu mérito? Nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Não é para pregar meu respeito, não é para vanglória, é só para dizer o quanto a graça de Deus pode fazer diferença nas nossas vidas. Fez total diferença para mim. E eu, de fato, eu não tenho mérito, como nós não temos mérito nas coisas boas. Deus faz tudo, Deus faz tudo. Deus nos abençoa. O ar que nós respiramos é Deus quem dá. Fala assim, olha, aquele que produziu, foi lá, plantou e colheu e encheu os seus celeiros, não bata no peito e fala, olha, por causa do esforço do meu trabalho é que eu adquiri todas essas riquezas. Ele fala, porque se eu não desse, vocês não teriam nada. Nabucodonosor, ele chega na cidade em Babilônia, vê aquele jardim suspenso, a cidade maravilhosa, e ele fala, olha só a formosura daquilo que eu fiz. Deus fala assim, quem foi que disse para você que foi você? E ele nem crente era. Ele era um rei pagão, que nem conhecia Deus de Israel. Deus fala assim, fui eu que dei para você. E porque você não reconheceu isso, você vai pastar igual um animal. Herodes, mesma coisa. A vanglória. Deus é quem deu, até para quem não crê. Até para o ateu, até para o pagão, é Deus quem proporciona todas as coisas. Se Deus não fizer, nada do que foi feito será. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos da graça de Deus. E nós damos a glória a Ele. Sabe de uma coisa? Eu tentei estragar minha vida. Fiz de tudo para estragar minha vida. Mas Deus não deixou. E às vezes você pode estar fazendo muita coisa para estragar a sua vida, mas eu quero declarar, Deus não vai deixar. Deus vai te colocar em algumas situações assim que você não vai conseguir estragar a sua vida. Ele vai te espremer, Ele vai te apertar e você não vai dar conta de estragar aquilo que Ele tem para fazer. Amém? Creia nisso, receba isso. Deus tem coisas maravilhosas para você. Aliás, tem algo que depende da gente. Sim, porque senão a gente vai ficar pensando assim, então nós somos marionetes. Deus faz tudo e a gente não faz nada. Não, não é exatamente isso. Deus ele só precisa de uma coisa em nós. Deus não precisa dos seus dons, Deus não precisa dos teus talentos, Deus não precisa do teu dinheiro, porque tudo isso é Ele que te dá. Você que precisa dele para ter essas coisas. Agora só tem uma coisa que Deus quer em nós: coração. A única coisa que Deus quer em nós. A única coisa que eu preciso fazer, a única coisa que eu preciso dar para Deus, e a única coisa que eu preciso fazer para que coisas, que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus se cumpra na minha vida, é entregar para Ele de verdade o meu coração. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu quero, completamente render a Ele. Então o que eu fiz foi só me render. Quando eu conheci a graça, quando eu conheci o amor de Deus, eu não resisti, porque Ele é irresistível, gente. Jesus é irresistível. Quantos creem que Jesus é irresistível? Quantos sabem que Jesus é irresistível? Jesus é irresistível. E eu não consegui resistir a Ele. Eu tentei fugir dEle, tentei me afastar dEle, até me desviei por algum tempo, mas Ele é irresistível. Não tem para onde a gente possa correr, não tem onde a gente possa se esconder, não tem o que a gente possa fazer. A gente precisa dele. E sabe, quando a gente abre mão do controle da vida, entrega o controle na mão dele, as coisas mudam. Não que o pecado deixe de habitar em nós. Eu sou homem pecador como qualquer um.
Paulo dizia assim, eu sou o maior de todos os pecadores, então eu sou o segundo maior. Paulo era o maior, então, se a Bíblia diz, eu vou acreditar que é verdade, né? Se ele fala assim, eu sou o maior de todos os pecadores, a Bíblia não tem mentira. Então, acredito que Paulo era grande pecador mesmo. Então, eu sou o segundo maior pecador. Só vou perder para Paulo. Porque o pecado, ele nunca deixa de habitar dentro de nós. Só que a graça, ela é maior do que o pecado. Quando você tem o seu coração rendido ao Senhor, a graça te faz vencer o pecado. Quando você reconhece a graça, você recebe a graça. Então você consegue vencer, não pela tua força, mas pelo poder que a graça te dá. Amém? Isso é claro para você, gente? Então, quando assim nós somos alcançados pela graça de Deus, quando eu e você somos alcançados pela graça de Deus, o que Deus espera? Espera uma resposta nossa. Deus quer resposta. Deus, ele age em alguma coisa em relação a gente. Deus promove alguma coisa para a gente. E o que Deus espera? Braços cruzados, olhos fechados, coração trancado, ouvidos tapados, nenhuma atitude? Não, Deus espera atitude. Deus espera resposta. E a resposta que Deus espera, só você pode dar. Ninguém vai dar por você. A resposta que Deus espera da minha vida, a minha mulher não pode dar por mim. O meu pastor Luiz Hermínio não pode dar uma resposta em meu lugar. Deus espera a resposta pessoal, individual, não é coletiva. Você tem que dar uma resposta. Não adianta os outros orarem. Ainda que a intercessão ela funcione, dê certo, eu sou fruto de intercessão, mas Deus, ele não quer que você dependa sempre da intercessão e da ministração de alguém sobre a sua vida. Deus quer você, Deus quer o seu coração. O negócio de Deus é com você, não é com outros. Deus não quer usar intermediários para poder te abençoar. Deus quer com você, é pessoal, é individual, é relacionamento. Quantos aqui foram alcançados pela graça de Deus? Deixa eu saber aqui. Amém? Agora, qual a resposta você tem dado para essa graça? É grande essa graça? Sinceramente, é grande a graça que Deus derramou sobre a sua vida? A Bíblia fala assim que a abundante, transbordante graça de Deus foi nos dado gratuitamente por Cristo Jesus. Agora, qual é a resposta para a riqueza da graça que Deus derramou sobre a sua vida? Sobre a abundância dessa riqueza de Deus sobre a sua vida. Qual é a sua resposta para ela? Eu acredito que talvez com você tenha acontecido coisa semelhante ao que aconteceu comigo. Quando eu conhecia Cristo, quando o Senhor falou comigo pela primeira vez, assim, eu fui invadido por uma alegria como nunca tinha sentido. Eu falei para vocês que eu buscava na minha adolescência prazeres. Então eu estava atrás de prazer. Por que eu usava droga? Por que eu bebia? Por que eu fumava? Por que estava atrás do prazer sexual? Porque eu queria satisfação, eu queria realização. Eu queria me sentir bem. Sensação de prazer. E quando eu conhecia Jesus, o prazer que eu tive dele foi incomparavelmente superior a tudo aquilo que eu tinha encontrado em qualquer outra forma ou tentativa de conquistar prazer, de sentir prazer. Por isso eu me rendi. Porque eu estava atrás de alguma coisa e eu descobri que eu só estava buscando no lugar errado. Tem muita gente que busca no dinheiro. Tem muita gente que busca na academia, o corpo perfeito. Tem muita gente que busca no saber, no conhecimento. Estão buscando alguma coisa, só estão buscando no lugar errado. Porque elas querem uma realização, elas querem uma satisfação. E eu estava buscando nos lugares errados. Daí, de repente, o certo se apresentou para mim, eu conheci e falei, pronto, é isso, achei, agora sim. Isso é prazer, isso é satisfação, isso é realização. É aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou parar, é aqui que eu vou mergulhar. Só que, às vezes, o tempo vai passando e você vai assim, dando uma relaxada, vai dando uma esfriadinha. E é por isso que Jesus, ele lá no Apocalipse, ele fala assim, olha, volta para o primeiro amor. O que Jesus está convidando? Voltar ao primeiro amor. Fala, qual foi o primeiro amor? Quando ele te encontrou, quando ele te conquistou,
Quando você se apaixonou por Ele, quando você se entregou por Ele, você estava apaixonado. Estava ou não estava? Mas daí às vezes vieram assim problemas familiares, problemas profissionais, problemas financeiros, problemas ministeriais, problemas de uma maneira geral. Muitos problemas, nós enfrentamos problemas na vida e os problemas fazem parte até para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento em todos os sentidos, e espiritual especialmente. E aí, às vezes, os nossos problemas tiram o foco, a gente começa a olhar demais para os problemas, tira os olhos do Senhor, e daqui a pouco a gente está assim distante dele e não está mais apaixonado. E o que o Senhor quer? Que você volte para aquele primeiro amor, quando a graça te alcançou. Tem alguém aqui com saudades daquele tempo? Gente, muitas vezes na minha vida eu sinto saudades. Existem momentos que são assim marcantes e se tornam inesquecíveis nas nossas vidas. E que eu sinto falta, que eu sinto saudades. Existem processos que nós passamos que fazem parte desse negócio de Deus de amadurecer e fazer a gente cumprir propósito, de a gente avançar. E às vezes tem coisas que ficaram para trás assim que você sente saudade, você queria voltar para lá, mas nem sempre você tem que voltar para aquilo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do amor, de quando o Senhor te alcançou. Quando você sentiu aquele arrepio, quando você sentiu aquela vibração, quando você sentiu aquele negócio diferente, e aquilo te fez tomar algumas decisões de mudança, de transformação, mudou os seus valores, mudou os seus conceitos, mudou a sua vida, e Ele está com saudades daquele tempo. Jesus está com saudades da sua igreja. Ele está com saudades da gente, daquele encontro, de quando Ele derramou a graça, quando ela nos alcançou, porque naquele momento nós demos uma resposta para a cruz de Cristo. E Ele falou: e aí, agora vocês não estão mais me respondendo, eu quero a mesma resposta. Ao contrário, à medida que a gente vai avançando, a gente tem que ficar cada vez mais apaixonado. Eu tenho esse benefício, eu tenho esse privilégio, porque eu sou cada vez mais apaixonado pela minha mulher. E ela sabe que é verdade. Ela sabe que é sincero. Ela sabe que eu não minto. Eu amo minha mulher e nós temos um combinado. Ela não pode ficar doente nem morrer na minha frente. Porque eu não consigo, administrar uma situação assim. Eu preciso muito da minha esposa. É Deus no céu e Ana Paula na terra. Então, cada dia fico mais apaixonado pela minha mulher e deve ser assim. Agora, com o nosso Deus também tem que ser assim. Você tem que ficar cada vez mais apaixonado. Todo dia você tem que ficar mais apaixonado por Deus. Amém? Ninguém concorda, gente? Quando você concorda, você pode falar amém, eu concordo, eu creio, também quero isso, estou vivendo isso, amém. Se manifesta. Não fica assim fechado, você fala: não, esse papo aí não é para mim não. Não é para você, porque a graça te alcançou. A graça veio sobre a sua vida. Agora, quando as pessoas começam assim a não dar resposta para a graça, quando as pessoas não estão dando a devida resposta para o sacrifício, para a riqueza da bondade de Deus, que foi nos dada na cruz, normalmente isso é consequência de pecado ou da falta de consciência do que é o pecado e das suas consequências. Se eu não entender a gravidade do pecado, se eu não entender a gravidade dos erros que eu cometo na minha vida, o quanto isso é mal para mim, o quanto isso faz mal para a minha relação com Deus, o quanto isso ofende o meu Criador, que deu gratuitamente Jesus Cristo, que nos amou tanto. Se eu não entender o peso do pecado, o quanto isso nos separa de Deus, eu não vou dar a resposta certa para a cruz. Quem não está dando a resposta devida à cruz é porque ainda não entendeu a importância e a seriedade desse negócio. E sabe que nos nossos dias existem muitas pessoas cristãs que estão com uma compreensão errada a respeito da graça. Tem muita gente entendendo graça de maneira errada. Como?
achando assim que a graça que Deus nos deu é uma graça que ela perdoa os seus pecados, inocenta o culpado e faz de conta que está tudo bem. Não, não é isso que a graça faz. A graça não é como uma neve que cai sobre uma montanha e deixa tudo que está embaixo oculto, escondido. Fica tudo bonitinho, branquinho. Não é isso. Isso não é uma ilustração boa a respeito de graça. Existe uma teologia sendo pregada hoje, e cada vez ela cresce mais. Todas essas coisas ruins, tem muita coisa boa que vem dos Estados Unidos, mas também de lá é fonte de coisa muito ruim, né? E uma teologia de supergraça, de hipergraça, tomou muitas igrejas nos Estados Unidos, muitos livros, muitos pregadores, e tem se espalhado pelo mundo. É uma teologia que acredita que por causa da graça já está tudo resolvido. Você não precisa fazer mais nada. Jesus já fez tudo na cruz por mim. O que eu preciso fazer? Mais nada. Jesus já fez, eu não preciso fazer mais coisa alguma. Gente, não é isso. Isso não é graça. Isso não tem graça. Porque as pessoas acabam se amparando na graça para continuar a prática de vida pecaminosa. E a graça ela veio para me tirar da vida de pecado e me fazer santo, porque é isso que eu falo assim, Ele nos santificou. Nós somos chamados, nós somos predestinados para sermos santos, agradáveis a Deus. A graça é aquilo que me capacita a viver algo que pela minha própria força eu não consigo. E tem muita gente que fala assim, eu não consigo. E é verdade, você não consegue mesmo, não. Se você ficar tentando fazer pela sua própria força, você não vai alcançar. Porque senão não seria graça. Seria capacidade pessoal. Você tem que depender dele para tudo. Ninguém se torna santo pelo próprio esforço. Paulo, quando está falando assim a respeito da nossa santificação, que nos prepara para a volta de Jesus, ele fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23, fala, o Deus de paz vos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito. Quem que nos santifica? É Ele. Nós só precisamos deixar que isso aconteça. Eu não preciso fazer a obra dele, mas ele me deixou alguma coisa que eu preciso fazer. A teologia da hipergraça é que não resta nada para que eu faça, isso não é bíblico. Isso é um engano, é uma deturpação da graça divina para permitir que as pessoas se sintam confortáveis na sua maneira vil e vã de vida, longe da santidade e da pureza daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. A graça, ela nos transforma, ela pega uma pessoa de um jeito e ela faz de outro. Não é para você continuar do jeito que era agora debaixo de graça. Não, é transformação, é para você ficar parecido com o teu Pai, parecido com o teu Criador, parecido com o teu Deus. A graça nos capacita a deixar a vida de pecado e vivermos como filhos, herdeiros de Deus. É o que esse texto que nós estamos ministrando está dizendo assim, versículo 4 e 5, ele fala assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Filho parece com pai, não é? Filho parece com pai, gente. Filho tem DNA do pai. Filho tem aparência do pai. O pai é santo, por isso a Bíblia fala assim, de sede santos como seu Deus é santo. Nós temos que buscar isso e sermos semelhante a Ele. Ele está falando assim, eu dei graça para vocês, para quê? Para que vocês deixassem de ser daquele jeito e sejam do jeito que eu sou. Para que se pareçam comigo. Você tem isso já. Deus já te deu, não depende de você, Deus já deu, Ele já deu Jesus. Ele já deu, Ele já pagou o preço, Jesus já morreu na cruz e Deus já derramou a abundante graça sobre a sua vida. Às vezes o diabo fica dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não dá conta. Mentira! Mentira! Porque está querendo colocar uma responsabilidade sobre você que você não vai dar conta de cumprir.
tem que reconhecer o que é graça, o que vem de graça, e só saber se alinhar com isso, saber se posicionar com isso, saber dar a resposta certa para a graça que Deus nos deu. Pecado não tem graça. Quem ainda vive segundo as práticas antigas, quem ainda vive segundo seus próprios pensamentos, projetos, sonhos, que vive para si, quem ainda não deixou algumas coisas do passado, quem ainda ama esse mundo, que está agarrada, está presa a esse mundo, ainda não sabe o que é graça. Está no processo, mas ainda não entendeu. Não entendeu. E a gente não desfruta daquilo que a gente não conhece. A gente não flui naquilo que a gente não entende. Então você precisa entender, para poder desfrutar de toda a riqueza, de bondade, de graça, de amor que Deus derramou abundantemente. Então você não pode desperdiçar isso, amém? Deus já te deu. Não é uma coisa que assim, um filho que já recebeu tudo do pai. O pai tem lá muitas coisas, bens, propriedades, empresas, tem de tudo. E já disponibilizou tudo para o filho usar. Só que se o filho nem sabe o que é que o pai tem, se o filho nem se interessa com o que é que está à disposição dele, como é que ele vai usufruir? Que benefício ele vai ter se ele não se importa com as coisas do pai, se ele não se relaciona com o pai, se ele não se envolve com as coisas do pai? Ele só vai desfrutar do que o pai tem para ele se ele tomar uma atitude. Ele tem que se aproximar do pai, conhecer as coisas do pai, se envolver com as coisas do pai, administrar as coisas do pai. Deus não é diferente, gente. Família na terra é só sombra das coisas espirituais. Deus é pai. Só que é um pai com recursos infinitos de toda a natureza. Ele fala assim, ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção, das coisas espirituais, das coisas materiais, de todas as coisas. Deus não nos privou de coisa alguma, só que eu preciso entender, eu preciso conhecer, porque senão eu não desfruto. Agora, estou dizendo assim que a graça é algo que nos foi dado de graça. Não custou nada para mim, não custou nada para você. Mas ela custou tudo para Jesus. Sabe qual foi o preço? Para que a gente pudesse ter tudo isso de graça, para que a gente pudesse desfrutar de toda a bondade, de todo amor, da salvação, da vida boa em Deus. Você sabe qual foi o preço que foi pago? Por mim e por você nada. Nós não gastamos um centavo. Nós não sofremos um sacrifício. Mas Jesus, Ele pagou o preço por mim e por você. Por causa do meu pecado, por causa de quem eu era na minha adolescência, por causa do teu pecado, das coisas ruins que você fez, por causa de Paulo, que foi o maior de todos os pecadores, Jesus ele precisou morrer na cruz. E ele precisou derramar cada gota do seu sangue. Ele precisou se apartar do Pai e receber todos os nossos pecados na cruz. Tudo aquilo que eu fiz de ruim, gente, as orgias, as bebedeiras, as noitadas, os vícios, tudo aquilo que eu fiz de ruim foi levado até Jesus, foi colocado sobre Ele. Ele recebeu nele todos os meus pecados, e não só os meus, mas aqueles outros, os homicidas, os genocidas, marido que mata esposa, que mata filhos, pessoas que praticam toda espécie de maldade. Jesus recebeu na cruz todo tipo de pecado, sem exceção. Ele não falou assim, não existe um pecado que ele fala assim, esse aqui já é demais para mim, esse eu não vou receber. Ele aceitou todos os pecados. Nós, às vezes, nós condenamos algumas atitudes e pessoas, existem pecados que parece que nós não perdoamos. Tem pecados que são perdoáveis, e outros pecados não são perdoáveis. Para Deus não existe isso, todos os pecados Ele perdoa. O único pecado que Ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito de Deus, é a rejeição a Cristo Jesus.
qualquer outro pecado. Pensa em quem fez as piores coisas ao passar por essa terra. Deus fala assim: eu perdoo. Agora, a que preço? Que preço? Eu lembro, já testemunhei, numa ocasião, quando estava lendo a Bíblia, e quando eu cheguei no momento da crucificação, eu perguntei para Deus assim, falei: Senhor, eu precisava entender um pouco, eu não quero passar por esse texto aqui assim, friamente. Eu sei que tem muita coisa envolvida aqui no momento da crucificação. Eu queria sentir um pouquinho do que foi para o Senhor e para Jesus Cristo esse momento. Eu queria sentir. Eu não queria passar de maneira insensível. E Deus não me permitiu sentir. Eu acho que eu não suportaria sentir o que Deus sentiu naquele momento, a dor. Eu não suportaria sentir a angústia que Jesus sentiu, a dor do Pai, vendo o Filho inocente sendo açoitado, negado, rejeitado por todos os homens, pelos mais chegados. Jesus perdeu a maior eleição que houve na face da terra, foi Jesus ou Barrabás. Jesus perdeu a eleição para Barrabás. E Deus lá do céu, Ele estava vendo tudo aquilo, Ele podia ter enviado os seus anjos para livrar Jesus de tudo aquilo, mas deixou Ele para a cruz. Deus viu cada dor que Jesus sentiu, Deus viu cada gota de sangue que saiu dos poros de Jesus por causa da angústia que Ele sofria lá no Getsêmani, e depois, quando Ele foi açoitado, quando Ele recebeu uma coroa de espinho, quando Ele foi crucificado. Deus viu, e Deus podia agir e não agiu. E o que é que Jesus sentiu? O que o pai sentiu na hora que viu o filho fazendo isso? O que você faria se você visse alguém maltratando o seu filho? Qual seria a sua atitude? Você podendo livrar o seu filho e vendo criminosos, bandidos, praticando toda espécie de mal contra o seu próprio filho. O que você faria? E Jesus, que nunca pecou, que nunca fez nada de errado, que Ele só exalou amor, bondade, mansidão, verdade. De repente, todos os pecados, os piores pecados do mundo, quando Ele está ali na cruz, aquela nuvem de pecados da humanidade vindo sobre Ele. Houve trevas, 3 horas de trevas, de meio-dia até 3 horas da tarde. Sabe o que é isso? Porque tantas trevas, não houve luz, porque o pecado é trevas. E naquele momento, Jesus ele estava recebendo todos os pecados do mundo todo, desde Adão até o último pecador. Milhares, milhões, bilhões, trilhões de pecados chegando tudo em Jesus. Todos os pecados sendo recebidos por Jesus. Cada pecado entrando nele como uma seta. Qual angústia sentiu o meu Senhor Jesus? O que ele estava sentindo naquele momento? E não só os pecados, porque a Bíblia nos diz que ele também recebeu sobre si todas as enfermidades e todas as dores. Jesus ele sentiu a dor do câncer. Jesus sentiu a dor da cólica renal. Jesus sentiu qualquer forma de dor que uma enfermidade ou uma outra razão de dor nós possamos ter, veio sobre o corpo dele, porque ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Ele tomou sobre si. Então as enfermidades, todas as enfermidades, todas as dores, vieram para o corpo dele na cruz. Jesus não estava só ali sentindo as dores dos cravos, nas mãos e nos pés, a coroa de espinho.
Ele estava sentindo todo o pecado, toda a dor, toda a enfermidade estava sendo colocada nele. E eu falando assim, Senhor, eu não posso passar por isso aqui sem ter noção do que estava acontecendo no teu coração e de Jesus. Eu precisava sentir um pouco do Senhor. E Deus não me permitiu sentir, porque certamente eu não suportaria. Eu não suportaria. E nem você suportaria, ninguém suportaria, porque nós não temos estrutura para isso. A menor de todas as dores, da angústia ali, eu teria um infarto, teria AVC, ia parar, ia entrar em colapso o meu organismo. O meu corpo entraria em colapso, as minhas emoções entrariam em colapso, o meu espírito ia sair do meu corpo, sei lá o que ia acontecer. Eu não tinha estrutura, não tem estrutura, ninguém tem. Então Deus não me permitiu sentir nada do que Ele sentiu. Mas Deus me deu permissão para sentir uma só coisa. A minha culpa. A minha culpa. A respeito desse momento, assim, o que Deus me fez saber, falou, você foi responsável. A minha responsabilidade. Porque enquanto eu estava buscando todos aqueles prazeres, fazendo um monte de coisa errada, desejando um monte de coisa ruim, buscando tudo que não prestava, e mesmo depois de converter todos os meus pecados, ocasionaram naquele momento, resultaram naquilo. A somatória de todos os nossos, meus e teus, e de todas as pessoas. Gente, naquele momento assim, eu senti, falei, Senhor, eu sou culpado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Pagamento, merecimento pelos nossos pecados, nós merecemos a condenação, nós merecemos a morte eterna. Nós merecemos, eu mereço. Não deixei de merecer, continuo merecendo. E naquele dia, apesar de eu conhecer teologicamente, de entender isso, de pregar, de saber, naquele dia, isso entrou no meu espírito. Eu senti, Senhor, eu sou culpado. Ao ponto de eu dizer ao Senhor, Senhor, mesmo tendo recebido a graça, mesmo tendo recebido a salvação e a redenção dos meus pecados pelo sangue de Jesus, eu entendi tanto a minha responsabilidade que falei, Senhor, se o Senhor me mandar para o inferno, eu vou consciente, sabendo que é o que eu mereço. Porque ainda que eu sou crente, ainda que eu entreguei a minha vida para Jesus, ainda que eu abandonei a vida de pecado, eu continuo não merecendo a salvação, eu continuo merecendo o inferno. Por merecimento, eu ainda mereço a condenação. Mas a graça, mas Deus falou assim, não, eu não quero mandar para o inferno, ainda que mereça, eu não quero. Eu dou de graça a salvação. Custou caro, custou muito, custou alto. Doeu para Deus, doeu para Jesus. Nós não temos ideia, não temos noção do preço que foi pago. Porque merecemos a condenação, eu e você. Mas Deus não quer condenar. Deus não quer condenar, Ele quer salvar. Ele ama o pecador, Ele ama a mim, Ele ama você, Ele ama o estuprador, Ele ama o assassino, Ele ama a todos. E Deus não quer condenar, Deus quer salvar. Graça, graça, abundante graça. A cruz só mostra a gravidade dos nossos pecados. E o quanto nós não somos nada. Quem foi alcançado pela graça? Qual é a resposta que você tem dado a isso? Qual a sua resposta para a graça? Qual a sua resposta para a cruz? Qual a resposta que você tem para Jesus? Fazer beicinho? Não gostei. Não gostei daquele louvor. Não gostei do que o pastor falou.
Ah, o irmão lá na igreja passou por mim, não me cumprimentou. Magoei. Qual a resposta? Eu vou embora da igreja. Porque eu não gosto. A pastora Ana Paula é muito brava. E ela é, gente. Qual a tua resposta para a graça? Qual a tua resposta? Sabe de uma coisa? A gratidão tem que ser a primeira resposta. Não é a última. Mas você começa pela gratidão. Se você não entender, se você não for grato, se você murmurar, se você reclamar, a Bíblia fala assim, olha, não reclama de nada, não murmura de nada, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então a primeira resposta que você tem que dar é gratidão. Está calor, não amaldiçoa o clima, não amaldiçoa o verão, não amaldiçoa o sol. Vai para o ar-condicionado, se abana, toma banho. Mas não murmura, porque o sol, o calor é Deus quem dá. Está frio, ai, esse frio desgraçado que me dói até os ossos. Não faz isso, seja grato em todas as coisas. Em tudo dai graças. A comida está ruim, em tudo dai graças. Ah, o salário é pouco, em tudo dai graças. Ah, o meu marido é um cara, em tudo dá até isso, dá graça. Agradeça até, porque Deus vai fazer. Sabe que Deus não pode fazer enquanto você murmura, Deus só pode fazer quando você tem gratidão. Jesus, quando ele ia multiplicar os pães e os peixes, o que é que Jesus fez? Antes do milagre acontecer, ele pegou, isso aqui não dá para nada. É uma multidão. É um monte de gente, milhares de pessoas. Tinha lá 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Então tinha pelo menos 20 mil pessoas. Ele está ali com alguns pãezinhos e alguns peixinhos para alimentar mais de 20 mil pessoas. Não dá. Não dá. Não dá. Aí Jesus, o que ele faz? Senhor, obrigado pelo alimento. Obrigado pela tua provisão. Aprende a agradecer. Aprende a agradecer. Para de reclamar, para de murmurar, para de reclamar dos outros, para de falar mal dos outros. Faz igual Paulo, fala, eu sou o maior pecador de todo mundo e pronto, está acabado já o assunto. Porque quando você reclama dos outros, você está dizendo que os outros são piores do que você. Paulo está falando assim, não, pior sou eu. Esse posto ninguém me toma. Então não reclama da nora, não reclama da sogra, não reclama do marido, não reclama dos filhos, não reclama do patrão, não reclama do empregado, não reclama, gente. Gratidão. A gratidão te dá acesso a milagre. Amém? Glória a Deus. Não reclama do salário, é pouco. Glória a Deus por esse salário, Senhor. A geladeira só tem água. Meu Deus, glória a Deus porque está gelada. Imagina se a geladeira estivesse queimada. Agradeça. Seja grato. Primeira resposta que você tem que dar. Agora, a gratidão você não expressa só com palavras. Para ser grato de fato, você tem que expressar com atitudes, amém? Então vamos ser gratos em atitudes, não somente de boca. E a única resposta satisfatória que a gente tem para Jesus na cruz, não existe duas respostas satisfatórias, porque Jesus ele espera uma resposta para você. Primeiramente o reconhecimento e a gratidão. Sem isso você não vai chegar lá. Então começa por aí. Mas Jesus ele não quer parar só no seu muito obrigado. Sabe qual é a resposta definitiva que Jesus quer? Só tem uma, não existem duas. Só existe uma resposta definitiva para a graça e para o sacrifício. É você não viver mais para você, porque Ele não viveu para Ele. Ele deu a vida por você, e você deve dar a vida por Ele e pelos teus irmãos. Não tem outra resposta. Não existe uma segunda resposta. Ele deu a vida dele por você. Ele não se poupou. Ele padeceu, ele sofreu, pagou o preço.
E você só vai conseguir responder à altura se você também der para Ele tudo. Isso é resposta. Não vivo mais para mim, mas que Cristo viva em mim. Se é que estamos crucificados com Cristo, então nós não podemos mais viver a nossa vida, nós temos que viver a vida dele. Que eu desapareça, que ele cresça. Eu preciso crucificar o meu eu para que ele viva em mim. É isso que ele quer. Sabe o que Jesus quer? Ele morreu na cruz para poder viver em você. Quanto de Jesus está vivendo dentro de você? Ele foi para a cruz, morreu lá, para que você tenha vida, mas não para você. Para Ele viver em você, para que a sua vida seja dele, para que a sua vida seja a expressão dele, para que você seja como Jesus para as pessoas ao seu redor, para que você seja como Jesus para todo mundo, para que você seja como Jesus para o pai, um filho. É isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus, ele morreu na cruz para viver em você, para que você seja diante de Deus como Cristo, filho. Filho. Como é que você se torna filho de Deus? Todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando é que você é filho de Deus? Quando Jesus está em você e você se apresenta para Deus e Deus olha para você e Deus não vê mais você, mas Deus vê em você Jesus Cristo. Aí você é autenticamente um filho de Deus. E Jesus não é só filho de Deus. Jesus, ele veio ao mundo. Não viveu para si, viveu para o próximo. Esse evangelho, ele vai contra tudo aquilo que o mundo ensina. Porque o mundo ensina a ser egoísta. A você se beneficiar, a você levar vantagem, a você se dar bem, a você pisar nos outros se for necessário para poder subir na vida. E Jesus não, ele se esvaziou, se prostrou e se entregou até a morte, e morte de cruz. Então só tem uma resposta que você pode dar, não vivendo mais para si, mas para o louvor da glória da graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Andar pela graça, eu já vou encerrar, exige sacrifício. Jesus não sacrificou por você? O que você precisa fazer? Sacrificar o seu velho homem. Você precisa sacrificar quem você era, sem a graça. Sacrifício, mata. Mata o velho homem, mata aquele que não tinha Jesus, mata aquele que não tinha graça. E viva uma vida cheia da graça, do propósito de Deus. Agora, qual é o propósito de Deus? Esse texto que nós lemos fala. Volta lá em Efésios, capítulo 1. Efésios 1, versículo 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Verso 10. Qual é o propósito de Deus? Quando Ele derramou a graça dEle. Quando Ele abundou a graça dEle. Falou, para nos tornar herdeiros, filhos, santos. Agora o versículo 10 é a chave. Ele fala, para fazer convergir em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas dos céus e da terra. Tudo que existe. Sabe o que Deus fala assim? Jesus é o centro do universo. Você não é o centro do universo. Você não é o centro do universo. As pessoas não giram ao redor de você. As coisas não giram ao redor de você. As coisas não têm que ser feitas do seu jeito. Não tem que ser a sua maneira. Não tem que ser da sua vontade. E se não forem do seu jeito, você vai se estressar. Deus falou assim, ó, tudo tem que convergir em Cristo. Ele é o centro. Tudo tem que ser do jeito dele, para ele, para a glória dele, para o louvor dele. A recompensa é dele, a recompensa é dele, a recompensa é dele, para que ele receba o fruto pelo seu penoso trabalho. Eu não sou o centro do universo.
E lógico, todos nós queremos ser. Ainda mais o pai de família. O homem, ele até pensa que ele é o centro do universo. Porque ele quer que a mulher faça do jeito dele, que os filhos façam do jeito dele, que os outros façam tudo do jeito dele. Se for o chefe, se for o patrão, todo mundo tem que fazer do jeito dele. Se ele é o empregado, ele fica indignado de ter que fazer do jeito do outro. Mas o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo. Não em mim, não em você, e não no presidente, nem em nenhuma outra pessoa. É em Cristo. É nele. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, todo o nosso projeto, toda a nossa vontade tem que voltar para Ele. Você foi escolhido para isso. Você foi predestinado. Você está aí ainda em Efésios 1, no verso 11, fala: nele digo, no qual nós também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Você foi escolhido para isso. Você foi escolhido para isso. Você foi predestinado para isso. Deus te escolheu para isso, para fazer todas as coisas convergirem para Cristo Jesus, para o louvor da glória dele. E, gente, isso não é ruim, não. Isso é maravilhoso, isso é bom demais, porque quando a gente entra nesse lugar, você começa a encontrar a verdadeira razão, sentido da tua criação, porque Deus te fez. E Deus não te fez para coisas inúteis, para coisas vãs, para uma vida fútil. Deus te fez para algo glorioso e eterno. Amém, glória a Deus. Sua vida é para ser maravilhosa, é para ser dele, do jeito dele. E a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, então vale a pena. Super vale. Eu não vou abrir mão. Gente, larga mão das besteiras, das picuinhas, das coisas medíocres, porque o que Deus tem para você é muito maior. O que Deus tem para você é muito melhor. Quando você anda pela graça, você não decide mais. Deus já decidiu para você. Isso é bom, gente. Pensa uma coisa boa, você não ter que decidir, porque Deus já decidiu. Sabendo que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. E tudo que Deus quer é excelente. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus sobre nós são incontáveis, e todos os pensamentos dele são pensamentos de bem, são pensamentos de paz. Deus não pensa nada de ruim para a gente. Tudo que Deus pensa é bom, então você não precisa se preocupar. Deus já se preocupou, Ele já resolveu. Lá, se você virar sua página aí, capítulo 2 de Efésios, versículo 10, Efésios 2:10, fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe uma coisa? Você não precisa se preocupar. Deus já se preocupou. Deus já escolheu, antes da fundação do mundo, como nós vimos lá no versículo 3, as boas obras, os caminhos nos quais você deveria andar. Agora, se você não andar, quem perdeu? Você. Eu, por muito tempo, andei nos meus próprios caminhos. Até que eu descobri que os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Ele fala assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus caminhos são muito mais altos, são muito mais elevados, são muito mais maravilhosos, são muito melhores em todos os níveis, em todos os sentidos. Então não queira andar nos seus caminhos, ande nos meus caminhos, e eles já estão pré-determinados por Deus. Você só precisa ir atrás, correr atrás disso, buscar isso, precisa entender isso. Quando você anda na graça, você não tem mais escolha e não precisa mais escolher. Você só precisa perguntar a Deus: o que é que o Senhor quer? Quando você acorda na graça, você pergunta para Deus: Deus, hoje é segunda-feira, o que o Senhor quer? Amanhã, quando você abrir os seus olhos, você pergunta: Deus, o que o Senhor quer para o dia de hoje? Sabe o que ele já pensou? Salmos capítulo 139, versículo 16, fala que Deus pensou cada um dos seus dias antes de que o primeiro dele existisse. Deus já pensou hoje, Deus já pensou amanhã, Deus já pensou depois de amanhã. Deus já tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você, para todos os dias. Você não precisa sofrer. Você só precisa aceitar aquilo que Ele tem, porque vai ser bom, ainda que aparentemente possa ser ruim. Não é. E eu sei que às vezes a gente aceitar a vontade de Deus, ela
assim, vai nos causar um aparente prejuízo. Como é que, por exemplo, como é que você escolhe a sua profissão? Como é que as pessoas escolhem a profissão? Normalmente é pelo quanto ela vai te retribuir. Agora, falando, eu você é médico, você é advogado, porque eu posso ganhar mais dinheiro com isso, é verdade. Você pode ganhar mais dinheiro com isso. Mas se Deus te escolheu para ser professor, quem sabe você seja o melhor professor que Deus tenha para colocar aqui. Só que o professor não ganha bem. Ele não te escolheu, se ele te escolheu para ser professor, ele não te escolheu para ser rico. Tem uma boa notícia para você, você não vai ter problema com dinheiro. Você nem vai ter. Sua preocupação vai ser outra, instruir, ensinar. E Deus precisa de mestres, Jesus foi mestre. Jesus ensinou. Deus conta com professores, Deus conta com enfermeiros. Imagina o que seriam dos médicos se não tivesse os técnicos de enfermagem. Aí você é médico, mas eu não quero que você seja médico, eu quero que você fique lá pegando a veia. Não precisa nem ser enfermeiro, técnico de enfermagem para você é o que você precisa de formação e, portanto, o salário também vai ser compatível com aquilo. Você já pensou em morar numa cidade sem coleta de lixo? Então Deus tem que escolher alguém para catar o lixo da cidade. Amém? Você moraria numa cidade sem lixeiro? De jeito nenhum. Então glória a Deus pelos lixeiros, gente. Não é indigno. Todo mundo ia morrer. Uma cidade que o lixo não fosse recolhido, todo mundo morria. A infecção ia ser generalizada para todo lado. Você não ia suportar. Então você nem percebe o trabalho deles, mas foram escolhidos por Deus para fazer a limpeza da cidade, para levar embora o lixo que nós produzimos. Amém? Último exemplo, então. Posso chutar a canela só um pouquinho? Senão não é aldinho, né? Se não der só uma caneladinha. Quem escolhe quantos filhos você vai ter? Ui! Pegou. Todo mundo já decidiu quantos filhos vai ter. Nem perguntaram para Deus. As famílias de hoje já decidiram. É 1, no máximo 2. Nunca consultam a Deus sobre uma decisão tão importante como essa. Porque é a sua descendência. É a sua geração que vai continuar. É o seu legado que você vai deixar na terra. É o teu sangue, é o teu nome, é o teu trabalho. Fala, não, eu não quero deixar nada nessa terra. Quem é que tem que decidir quantos filhos uma família vai ter? O pai e a mãe? Ou Deus que fala que os filhos são herança dele? Porque Deus fala assim, os filhos são a minha herança. Os pais, quando deixam herança, os pais querem deixar boa herança para os filhos, deixar propriedade, empresa, dinheiro, negócio, carro, casa, fazenda, deixar de herança para os filhos. Agora Deus é milionário, gente. Deus não é medíocre. Deus não é mendigo. Deus tem coisa muito maior do que isso para dar. Deus, ele olha isso e fala, isso é mendigância. A minha herança são filhos. Porque um filho vale mais do que tudo aquilo que você tem. Todos os seus bens, todas as coisas materiais. Um filho vale muito mais do que tudo que você conquista na vida. Um único filho vale mais do que todas as coisas materiais, do que toda a riqueza que alguém possa ter. E Deus fala assim, é a minha herança. E sabe o que Deus quer fazer com a gente? Deus quer te enriquecer. Deus quer te enriquecer, Deus quer te abundar em riqueza, em herança, em bênção, em prosperidade. Deus quer te dar do jeito dele, aquilo que ele considera de valor e não aquilo que o mundo diz que tem valor. Só que tem muita gente que está assim, fala, não, ter muito filho custa caro. Aí eu não vou ter filho porque vai custar muito dinheiro. E o seu dinheiro, as pessoas acham assim, o dinheiro tem uma finalidade mais nobre. Consumir, comprar produtos, bens de consumo. Deus está falando assim, não, está errado. Me ouça, aprende de mim, que sou manso e suave,
eu tenho melhor para vocês. Eu tenho melhor para vocês. Se Deus te quiser dar um monte... Olha, eu gosto de ouvir assim, muitos testemunhos assim, eu sou o 10º filho da minha família. Gente, eu fico feliz quando eu ouço alguém assim, só que todos já estão idosos. Você não ouve mais um jovem falar assim, eu sou o 8º, o 11º da minha família. Quer ver uma coisa? Quantos aqui são 3º, 4º, 5º, assim, que não é nem 1º nem 2º? Eu vou te incomodar um pouquinho, fica em pé, só um pouquinho. Quem é 3º, 4º, 5º, 5º, 10º? Todos que são. Pastor Marcos, você é 2º? Olha só, agora, fica em pé, só um pouquinho, gente. Sabe que para as famílias de hoje, que pensam assim, que basta ter 1 ou 2 filhos, nenhum de vocês merecia ter nascido? Será que isso é sério? Sabia, Moisés, que você não merecia nascer? Na mentalidade das famílias de hoje, dos pais que acham que 1 ou 2 filhos bastam? Obrigado, tome assento de vocês têm valor, tá, gente? Vocês que ficaram em pé, vocês são valiosos. Vocês são preciosos. Vocês têm valor. Deus viu o valor em vocês e Deus falou, eu vou levar para o mundo, eu vou fazer nascer e pronto. E glória a Deus, porque os pais de vocês não pensavam como os pais dos nossos dias, que só querem 1 ou 2 filhos porque não querem ter trabalho. Vocês estão fazendo uma família segundo princípios, padrões. Deixa vir. Sabe uma coisa? Sabe o que a Bíblia diz? Porque fala assim, esse texto fala assim, que Deus nos formou nele antes da fundação do mundo. Sabe uma coisa? O que esse texto está dizendo? Vocês já estão ansiosos aí, né? Pode ficar perto do microfone já, que eu vou liberar vocês aí, vocês vão poder voar. Eu vou sair de cena e vocês se resolvam aí. Não sei o que vocês vão fazer. Mas esse texto fala assim que nós somos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, todas as pessoas que vão nascer nessa terra já foram geradas em Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, tem um monte de gente que está lá no céu esperando. Estão em Deus. Deus tem pessoas que Ele precisa fazer nascer na terra. Mas aí as famílias estão dizendo assim, não quero. E Deus, Ele é gentil. Deus não te obriga. Ele tem uma vontade, Ele até insiste. Mas Ele não vai impor. Se você quiser fazer vasectomia como eu fiz, e sou um vasectomizado arrependido, completamente arrependido, porque eu só tenho 4 filhos, podia ter 6, 8 filhos, gente. Eu falo, a minha caçula já está casada, gente. Minha caçula já está casada, eu podia ter todos formados, eu podia ter filho na faculdade, eu podia ter filho na escola, eu podia ter filho correndo, brincando de carrinho, e até a Ana Paula podia estar grávida. Sabe uma coisa? Deus precisa mandar aquelas pessoas que Ele gerou antes da fundação do mundo. E se as famílias cristãs, se os crentes não quiserem, sabe onde é que Ele vai mandar? Nas muçulmanas, porque elas querem. Gente, se Deus mandar filhos é graça, é bênção de Deus, é herança. Não digam não para Deus, só pergunta o que Deus quer. Sempre vale a pena caminhar na graça, sempre vale a pena obedecer, amém? Fica em pé no seu lugar. A minha mulher vive falando assim, e cada vez ela fala mais frequentemente. Ela fala assim, Dinho, nossa vida é muito boa. Dinho, nós temos uma vida boa. E gente, nós temos uma vida muito legal, muito jóia mesmo, nós somos felizes. Mas nem sempre foi assim, já foi complicada, gente. Já foi muito complicada. Mas sabe de uma coisa? Por que a nossa vida é boa? Porque nós só decidimos obedecer. Porque nós decidimos que nós não vivemos mais para a gente, e que nós vamos viver para Deus e para o povo de Deus. Essa é a resposta só. Se Deus fez com aquele adolescente que não tinha nada de bom, imagina o que Ele não faz com você. Imagina o que Deus não faz com você, que tem muito mais
condição, qualidades, dons do que eu tinha na minha adolescência. Eu só sou fruto da graça, e todos nós aqui somos fruto da graça em alguma medida, mas eu quero que você seja fruto da graça em medida plena. Busca Deus agora. Busca Deus, sabe de uma coisa? Deixa eu dizer uma coisa profética, porque eu sinto isso no meu espírito e Deus tem falado comigo a respeito disso nesses dias. Comecei falando a respeito do tempo precioso que Deus nos está dando com o começo de uma escola para abençoar famílias e tantas outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, e eu sei uma coisa: as janelas dos céus estão abertas. E eu não estou dizendo isso como uma palavra motivacional, não quero mexer com as suas emoções, não é jargão, porque eu não sirvo para isso, não presto para isso, não fui chamado para isso. Mas eu sei, as janelas dos céus estão abertas. As janelas dos céus estão abertas e Deus está derramando graça, abundante graça. O bolso de Deus está aberto, a bondade de Deus está disponível. Deus quer derramar, Deus quer dar, Deus quer dar. Eu não sei o que é que Deus quer dar para você, mas Ele quer derramar da riqueza da sua graça de maneira abundante. Você só precisa fazer uma coisa: se abrir para receber aquilo que Deus tem e se sujeitar, se submeter àquilo que Deus tem. Se preparar para caminhar em graça e não naquilo que você quer, não nos seus planos, não no seu projeto, mas naquilo que Ele já decidiu para você. Talvez o que Deus queira dar para você seja sabedoria, graça, inteligência, sabedoria, conhecimento. Talvez o que Deus queira dar para você seja ministério, fazer de você um evangelista, um pregador, alguém que vai ter unção para curar, uma unção profética. Deus quer te dar graça, Deus quer te dar ministério. Deus quer te usar, não para você se vangloriar de Deus te usar, mas para a glória dEle. Talvez Deus queira dar para você dinheiro, para você investir no reino dEle, mas se Deus te der dinheiro para você investir no reino dEle, você não vai gastar só no reino, você vai viver muito bem, confortavelmente, glória a Deus. E não tem nada de mal nisso, é bom. Talvez Deus queira dar para você filhos, talvez Deus queira dar para você gestão pública, para você ser uma pessoa de governo. Eu não sei o que Deus tem para você, mas o que Ele tem é maravilhoso. Graça. Quantos querem mais graça de Deus? Eu quero mais graça de Deus. Quem quer mais graça de Deus? Então aproveita, porque as janelas dos céus estão abertas. E nós vamos clamar agora para que a graça ela seja derramada e ela encontre as vasilhas certas, os recipientes certos, para que possam receber. Então, se você é esse recipiente, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você é esse vaso,